Continuando com a resolução da nossa lista de exercícios, vamos resolver o problema 2, que estabelece que uma partícula está presa entre duas molas idênticas sobre uma superfície horizontal sem atrito. As duas molas têm as mesmas constantes elásticas K e inicialmente não estão deformadas. Item A. Se a partícula é puxada a uma distância x perpendicularmente à configuração inicial das molas, como mostrado na figura 1, mostre que a força exercida pelas molas é dada por esta expressão. Item B. Determine o trabalho realizado por esta força ao mover a partícula da posição x igual a A, aqui, até x igual a 0, esta posição aqui. Bom, aqui nós temos uma figura que mostra a situação inicial. Neste caso, você observa que as molas não estão distendidas nem comprimidas. O seu comprimento vale L e, posteriormente, você puxa a partícula para a posição A, deslocando na direção horizontal de x. No entanto, o deslocamento da mola é dado pela seguinte expressão. Veja que esse deslocamento aqui é a posição inicial, o tamanho inicial da mola sem nenhum deslocamento, e aqui é o deslocamento sofrido pela mola, uma vez que inicialmente ela está aqui e posteriormente ela sofreu um deslocamento nessa direção. Aí nós vamos determinar um diagrama de forças que atuam sobre a mola, o diagrama de forças que atua sobre a partícula devido às duas molas. Essa figura mostra essa situação, onde você tem uma força da mola exercida nessa direção e nesse sentido pela mola de cima e uma exercida nesta direção pela mola de baixo. Obviamente essas duas forças são iguais, porém as direções são diferentes, de modo que se você decompor a força Fm numa direção vertical, as componentes verticais irão se anular, no entanto as componentes horizontais irão se somar porque as duas estarão na mesma direção e sentido. E assim nós temos que a força resultante sobre a partícula será 2 vezes a força da mola vezes o cosseno do ângulo que elas fazem com a direção horizontal, porque nós só estamos considerando a projeção dessas duas forças nessa direção. E aí você tem o valor da força da mola, que é dado por esta expressão aqui, que depende da constante da mola e do deslocamento sofrido, da deformação sofrida pela mola. Finalmente, você substitui o valor da expressão de f de m nessa expressão da força resultante, considerando que o cosseno de θ é dado por este valor, onde aqui você tem x, aqui você tem L, e consequentemente a hipotenusa desse triângulo vai te dar esse valor aqui que está no denominador, e aí você tem o valor do cosseno do ângulo θ. E substituindo agora esses dois valores, o valor da força e o valor do cosseno de θ na expressão da força resultante, você obtém esse resultado, que rearranjando, torná-lo de uma maneira mais elegante, você obtém um resultado final em termos dos vetores unitários. Lembrando que o sinal negativo significa que a força está atuando para a esquerda, ou seja, no sentido negativo do eixo do x. A seguir, vamos determinar o trabalho realizado pela força para levar a partícula da posição x igual a A até x igual a 0. Lembrando que nessa situação, sendo a força estando variando com a posição, nós deveremos determinar o trabalho utilizando esta equação. Substituindo o valor do f de x na equação do trabalho, nós obtemos esta expressão e que podemos separá-la em duas integrais. Então aqui nós temos um primeiro termo, já colocado o sinal negativo dentro do parênteses, e o sinal negativo aqui no segundo parênteses faz com que esse sinal se torne positivo. Aqui nós estamos integrando essa segunda integral, cujo resultado é este, e esta integral simples de resolver, integral de x dx, que dá x2 sobre 2. No entanto, como você tem o fator 2k aqui multiplicando, o fator 2 do denominador vai desaparecer. Portanto, o trabalho realizado pela força F para levar a partícula da posição x igual a A até a posição x igual a 0 é este aqui, e com isso nós terminamos de resolver
o segundo problema.